Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, como vocês viram lá no plural, né? Lá no WhatsApp, no grupo, eu já mandei para vocês a página na nossa aula de hoje, né? Página 64, tá? Hoje nós vamos falar sobre aceleração média. Deixa eu mostrar aqui para vocês já. Vamos estar iniciando. Está iniciando aqui a nossa aula. E hoje, né, como eu acabei de falar, nós vamos trabalhar com a aceleração média, tá? Aceleração escalar média. Bom, então o que a gente vai abordar aqui na aceleração escalar média? Basicamente, a aceleração escalar média, pessoal, ela é definida da seguinte maneira. Vocês já sabem calcular, não é algo novo, né? Não é algo extremamente sofisticado, é bem simples. A aceleração média nada mais é do que a variação da velocidade com relação ao tempo, tá? Então, só lembrando que quando a gente calcula a variação, tá? Ou seja, delta V, delta T, ou qualquer outro delta, né? A gente está falando de valores finais menos valores iniciais, seja da velocidade, seja do tempo, seja do espaço, ou seja de qualquer outra grandeza física que a gente esteja estudando, tá? Uma coisa que é muito importante a gente destacar, duas, né? A primeira é que a unidade relacionada com a aceleração é o metro por segundo ao quadrado, que está escrito dessa maneira, mas a gente na prática escreve assim, né? Metro por segundo ao quadrado, tá bom? A gente coloca a unidade, a parte de baixo da unidade a gente escreve desse formato aqui, para ficar mais bonitinho. E aí nós temos três informações que são importantes, tá? Em termos de classificação do movimento, nós temos o movimento acelerado, nós temos o movimento retardado e o movimento uniforme. O movimento acelerado é aquele em que a velocidade aumenta, o retardado é aquele em que a velocidade diminui, como vocês podem ver aqui, ó. E o uniforme é aquele em que a velocidade permanece constante, no caso aí, diferente de zero, tá? Se for igual a zero, não temos um movimento, né? Nós temos um objeto, um corpo, uma partícula que está em repouso, tá? Então nós temos esses três pontos aí como classificação dos movimentos. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Beleza. Então, lá no livro texto, vocês vão encontrar essa informação aqui, ó, em relação ao movimento acelerado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir um novo aqui.
Eu vou colocar aqui em cima, depois eu só excluo, tá? Então, em relação ao movimento acelerado, nós temos o quê? Um movimento será acelerado quando o módulo de sua velocidade for sempre crescente com o passar do tempo, tá? Então, tá aqui. Eu tenho que ver um negócio para aumentar esse trenzinho aqui do pincel aqui, ó, que eu às vezes perco. Então, o movimento, quando vai aumentando o tempo, ó, quando vai aumentando o tempo, melhor, o tempo aqui embaixo, né? Quando vai aumentando o tempo, a velocidade vai aumentando. Então, isso aqui configura um movimento acelerado. E o movimento retardado é o contrário, né? Quando o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo, tá? Observe que a velocidade vai diminuindo aqui no velocímetro do carro. E aí o movimento uniforme é aquele que fica o corpo fica em repouso, tá? Não muda sua velocidade. Não é repouso, né? Velocidade constante. Repouso ele está parado. Bom, no movimento acelerado pode ocorrer isso aqui, ó. No movimento acelerado, a velocidade escalar e a aceleração escalar têm o mesmo sinal, tanto a velocidade quanto a aceleração, tá? Então, velocidade positiva, então a aceleração também será positiva, tá? Aí aqui dá uma ilustração da velocidade aumentando com o passar do tempo. Analogamente, se a velocidade for negativa, ou seja, for diminuindo, significa dizer que a aceleração também será negativa, tá? E aqui embaixo tem um exemplo de cálculo de velocidade. Velocidade final de aceleração, que é a velocidade final menos inicial, além de dividir pelo tempo inicial e final, tá bom? Quando nós temos um movimento agora retardado, então a aceleração e velocidade têm sinais diferentes, tá? Ou seja, no movimento retardado, aquele que o módulo da velocidade vai diminuindo com relação à distância, né? Nós temos o quê? Velocidade positiva e a aceleração vai ser negativa. Ou o contrário, velocidade negativa, aceleração positiva. Então, no movimento retardado, o sinal da velocidade será diferente do sinal da aceleração, tá? São observações que, na hora do cálculo, você vai verificar na prática, você vai descobrir, você vai visualizar na hora de fazer o cálculo. Porém, é interessante você saber disso de cabeça, porque existem algumas questões que você vai precisar para resolver alguma coisa, tá? Essa imagenzinha aqui, eu vou estar mandando para vocês lá no grupo do WhatsApp como um resuminho para vocês salvarem e depois estarem olhando, tá? Deixa eu mandar aqui. Pronto, já mandei lá. Agora vamos voltar aqui e resolver as questões da aula de hoje, tá? Primeira questão, uma questão do Enem. E como vocês sabem, as questões do Enem, às vezes o enunciado é um pouquinho grande. Nós temos um gráfico que não vai caber, então eu vou ter que dar um jeito aqui. Deixa eu diminuir aqui algumas coisas. Vou aumentar aqui a página, senão não vai caber aqui o cálculo. Nem a questão vai caber, né? Quanto mais o cálculo. Certo. O gráfico da questão. Bom, aí vocês estão vendo parte da resposta aí. Eu ia tirar, mas eu vou apagar agora. Não tem problema não. Já vou resolver ela com vocês mesmo. Então, olha só. A questão diz o seguinte, ó. Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, menos pé no pedal.
menos peso do pé no pedal. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis A e B, respectivamente, conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante t igual a 0, quando avistam um semáforo amarelo que indica atenção, parada obrigatória, ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo, que está aqui. Ó. Aí essa parte de baixo aqui ficou bem baixa mesmo. Deixa eu tirar ela daqui. Vou colocar mais em cima. E nós temos o gráfico, tá? E através desse gráfico nós vamos analisar a resposta. Bom, as velocidades dos veículos variam com o tempo em 2 intervalos. O primeiro intervalo, que é de 10 a 20, e o segundo intervalo, que é de 30 a 40, tá? Porque se você observar, nesse ponto aqui, ó, de 0 a 10, ó, a velocidade deles, ó, está horizontal. Já uma dica, velocidade de gráfico horizontal significa dizer que é constante, tá? E não só em velocidade, mas também em qualquer outra grandeza. Tá? Isso é uma característica de gráficos. Reta horizontal significa dizer que aquela grandeza, ó, essa grandeza que aparece aqui, ó, no gráfico, que nesse caso aqui é velocidade, vai indicar para a gente que ela é constante nesses pontos aqui, ó, que ela é horizontal, tá bom? Nessa aqui está decrescendo, essa aqui está crescendo, decrescendo e aqui decrescendo, tá? De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação de velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado, ou seja, ele quer saber a aceleração nos intervalos 1 e 2, respectivamente, tá? Mas ele quer saber do imprudente, tá? O A é o prudente, vamos ver aqui, só observar aqui, ó. Considere 2 motoristas A e B, respectivamente, por um imprudente e um imprudente. Então, no caso, o imprudente, que é o primeiro, ele é representado pelo A, tá? Então, o A vai ser o imprudente. Bom, então como que a gente vai fazer isso, né? Calcular a aceleração. Bem simples, tá, gente? Nós vamos pegar o intervalo de tempo e ver quais são os valores de velocidade e de tempo, tá? Para fazer a aceleração. É só a gente lembrar o seguinte, ó. A aceleração ela é igual a ΔV sobre ΔT, tá? A gente vai pegar o intervalo 1 primeiro, como ele indica para a gente. Então, a gente vai pegar o intervalo 1, que é de 10 a 20. Então, de 10 a 20, o motorista A, ele começou com 10 e foi parar no 30 metros por segundo. Então, aqui vai ser velocidade final, que é 30, menos velocidade inicial, que é 10. Dividido pelo tempo, que é de 10 a 20, ou seja, tempo final menos tempo inicial. Agora é só subtrair e depois dividir. 30 menos 10, 20. 20 menos 10, 10. E aí o resultado final dessa conta vai dar 2 metros. Falta um zerinho aqui, 2 metros por segundo ao quadrado. Neste caso aqui, ó, a gente já descartaria a letra A ou a letra E. Falta a gente verificar a letra D, tá? E a letra, para calcular, verificar a letra D, né? Porque eu sei que a D é a correta, então. Mas a gente vai fazer o cálculo agora da segunda parte, que seria o segundo intervalo da questão indicado. Novamente, a fórmula é a mesma, ΔV sobre ΔT. É só substituir o valor de velocidade final inicial e de tempo, tá? Então, ele vai começar aqui de cima, ó, de 30 a 40 segundos, tá? Ou seja, começou em 30 metros por segundo e foi parar no zero. Então, velocidade final 0, inicial 30. E aqui embaixo, nós vamos ter um intervalo de 30 até 40, ou seja, tempo final menos tempo inicial. 0 menos 30 dá menos 30, 40 menos 30 vai dar 10. Posso cortar o 0 com o 0, o resultado final então vai ser menos 3 metros por segundo ao quadrado, só que ele pede
somente o módulo, como vocês podem ver aqui nessa palavrinha, módulo. Então o sinal não importa, tá? Vai sobrar então para a gente letra D, que é 2,3 metros por segundo ao quadrado, como indica aí a questão para a gente, tá bom? E com isso a gente finaliza essa questão. Queria pedir para vocês que estão com a câmera desligada, tá? Que venham ligar. Larissa, Cauane, Daniel, Matheus. Era só deveria pra mim copiar, porque eu tava segurando com a mão que eu escrevo. Lembrando que eu até mudei o horário, tá? E passei para vocês no final de semana, tá? Eu troquei algumas aulas de matemática e física porque eu queria ficar com as aulas de matemática juntas. E nos dois últimos horários a gente tem aula de matemática, tá? Então, a gente vai ter aula ainda hoje, tá? Professor, Sim? você vai fazer live na Twitch no final de semana também? Não sei. Eu ia fazer, eu fiz ontem, né? Mas eu só fiquei jogando porque não foi nenhum aluno e eu fiquei jogando, né? Mas a minha ideia era ter feito live Porque pela durante aula a de matemática. semana eu acho que eu não consigo entrar, só mais final de semana de manhã, daí fica ruim. Final de semana? Mas final de semana só se fosse de manhã pra mim. Porque de tarde não. Então, de manhã também. À tarde fica complicado. Vamos ver se eu consigo fazer final de semana. Porque ontem eu fiz, mas eu fiquei só jogando, esperando os alunos, aí ninguém foi, aí eu não dei aula de matemática. Senão a gente ia fazer alguma. Eu ia fazer o teste primeiro, né? Mas a minha proposta é fazer alguns conteúdos primeiros básicos, tipo potência, fração, equações básicas, para depois ir crescendo o nível delas até chegar em logaritmo, em conteúdos mais sofisticados, mais difíceis, né, da matemática. Bom, mas vamos lá, vamos fazer agora a segunda questão, para a gente encerrar a nossa aula. E aí eu vou passar para vocês uma atividade. Eu quero explicar para vocês o seguinte: ó, algumas coisas é interessante de vocês estarem observando dentro da plataforma, tá? Eu vou mostrar para vocês o finalzinho aqui. Então vamos lá. Questão 2 aqui. Ela também é uma questão que está no material, tá, gente? Então vocês podem observar lá, tá? Essa questão ela fala o seguinte: ó, um carro deslocou-se por uma trajetória retilínea e o gráfico qualitativo, isto é, sem valores numéricos, tá? Da velocidade em função do tempo está representado nessa figura, tá? Então nós temos três momentos. O primeiro, como vocês podem observar, está aumentando, está crescendo a velocidade. Aqui ela está constante e depois ela está decrescendo, tá? Mas vamos ver o que nos afirma as alternativas. Ó. Primeiro diz o seguinte, ó. O carro deslocou-se em movimento uniforme nos trechos 1 e 3, permanecendo em repouso no trecho 2, tá? Bom, um detalhe que é importante, ó, repouso significa velocidade igual a zero, tá? Então, nesse caso, ó, aqui em cima, a velocidade não é zero, né? Ela seria zero aqui embaixo. Então, a alternativa A é falsa porque ela não está em repouso no trecho 2. Ela tem uma velocidade constante, mas não é zero. Analogamente, ó, a afirmação 2, ó, a B, ela também é falsa porque ela diz pra gente que vai estar em repouso no trecho 2, tá? Então, falso. No trecho C, no item C, o deslocamento do carro ocorreu com aceleração nula nos trechos 1 e 3, então é falso, né? Porque ela está crescendo, ou seja, é acelerado, e aqui ela está diminuindo, logo é retardado, tá? Então, falso aqui, C não é aceleração nula, tá? Item D. O carro deslocou-se no primeiro movimento acelerado no trecho 1, ok, trecho 1 é acelerado. No trecho 2 é um movimento uniforme, né, velocidade constante, uniforme,
velocidade constante, e no trecho 3, velocidade diminuindo, então é um movimento retardado. Logo, essa alternativa aqui, ó, a D, é a nossa alternativa correta, tá? Essa aqui que é a nossa. Vamos ver o E. O movimento do carro foi uniforme no trecho 1 e acelerado no trecho 2, mas foi retardado no trecho 3, tá? Falso, porque como eu mencionei, velocidade crescente, então o movimento é acelerado. Velocidade decrescente, diminuindo, retardado. E velocidade constante, movimento uniforme, tá? Que a gente vai ver na nossa aula da semana que vem. Nós vamos falar sobre o movimento uniforme. Então fica aí já a dica para vocês se quiserem dar uma lida em alguma coisa, tá? Bom, com isso a gente vai encerrar a nossa aula, tá? Só que eu vou parar de gravar. Na verdade, eu vou deixar gravado pelo menos em um pelo menos assim, tem algum registro, tá? Eu vou interromper aqui a gravação que vai para o YouTube